Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Quero mais uma vez trazer à tona neste vídeo a continuidade do nosso estudo Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando a Confissão de Augsburgo. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu recomendo que você veja. Nós já estudamos até o artigo 10, até o artigo 9. E hoje nós queremos retomar estes estudos com o artigo 10 até o artigo 15. O título deste vídeo é o seguinte: Onde encontramos perdão? Onde encontramos perdão? Nos artigos, de modo geral, que nós iremos estudar, este assunto virá à tona e queremos trazer a resposta para essa pergunta na conclusão deste vídeo. Fique conosco. Muito bem, o artigo 10 tem como título da Santa Ceia. E eu sempre tenho feito estes vídeos da seguinte forma: eu trago um destaque textual e depois um destaque atual, dentro da temática que nós estamos estudando. O destaque textual é o seguinte: quando nós lemos o artigo 10, nós lemos assim, lá na Confissão de Augsburgo: a respeito da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia em forma de pão e vinho, e nela são distribuídos e recebidos. Portanto, o nosso destaque textual é que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão presentes na Santa Ceia. Nós não cremos que é algo simbólico. Nós cremos que na hóstia, no pão, está o verdadeiro corpo de Cristo e no vinho está o verdadeiro sangue de Cristo. Ah, mas de que forma isso ocorre? Como vocês explicam isso? Não é possível explicarmos. Nós apenas cremos, pois quando Cristo instituiu a ceia, ele disse aos discípulos: isto é o meu corpo, apontando para o pão. Isto é o meu sangue, apontando para o vinho. E vejam que Cristo nem sequer tinha morrido. Cristo nem havia sido crucificado. Ele estava na frente dos apóstolos e ele disse estas palavras. Por isso eu trago como um destaque atual a seguinte questão: posso tomar Santa Ceia em denominações diferentes? Eu posso ir numa missa católica romana, eu posso ir num culto de uma igreja evangélica que crê que é simbólico, e eu posso ir na igreja luterana e tomar a ceia nestes três locais? Faz sentido? Se em cada local há uma compreensão diferente, se, por exemplo, na ceia católica romana sequer é dado vinho, não é dado o sangue de Cristo, apenas a hóstia. Se em igrejas que não creem que recebem o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, entende-se que é apenas simbólico, como podemos comungar com ideias tão distintas? Por isso, a resposta já está muito clara, Não é recomendável que façamos isso. Importa, então, que a gente possa comungar na mesma denominação que crê do mesmo modo que nós cremos, onde nós temos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em como e sob o pão e o vinho. Vamos agora para o artigo 11, que vai falar da confissão de pecados. E o nosso destaque textual está na palavra privata absolutio, que significa absolvição individual. O que é a privata absolutio? O que é a absolvição individual? Bem, o nome já deixa muito claro, Pelo menos na tradução, que
é quando alguém vai se confessar privadamente. Uma confissão privada e não pública, entre uma pessoa e um sacerdote, talvez também um outro irmão, uma outra irmã na fé. E a questão é que muitas vezes podem confundir isso e pensar que a privata absolutio, a confissão privada, é algo que se restringe à Igreja Católica Romana. E esse é um equívoco. Não. A privata absolutio, ela é destinada a todos os cristãos, não apenas a católicos romanos. Destaque atual neste artigo. Por que a confissão privada caiu em desuso? Por que a confissão privada caiu em desuso? Pelo menos em nosso contexto brasileiro, ela é muito pouco utilizada. Para você entender, eu sou pastor há mais de 12 anos. E eu posso contar nos dedos de uma das minhas mãos quantas vezes algum membro veio se confessar privadamente a mim. E olha, eu sou pastor. Então perceba que, de fato, no nosso contexto, pelo menos, ela caiu em desuso. Isso está correto? Por que isso aconteceu? Nós podemos compreender que há uma falta de entendimento das pessoas. Primeiro, associando a confissão privada à Igreja Católica Romana. E isso está equivocado. Segundo, vivemos tempos onde dificilmente uma pessoa vai confessar um erro. Quando falamos de nós, vamos falar das nossas qualidades. Nós não vamos falar dos nossos defeitos para alguém. Isso é muito ruim. É algo que prejudica demais a gente. Por quê? Pecado não confessado é um pecado não perdoado. Ou ao menos um pecado que continua comigo ali, escondido. E quanto mais eu escondo os meus pecados, mais difícil é de eu me livrar deles. Concorda comigo? Portanto, confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados a Deus em oração. É possível, pastor? É possível. Mas se você procurar um outro irmão, uma outra irmã na fé, que você confia, ou o seu pastor, isso será muito útil. Lembrando que existe o sigilo pastoral, isso não vai ser revelado a ninguém. E, inclusive, é bom que se diga que até mesmo juridicamente este sigilo é protegido. Vamos supor, alguém cometeu um crime e foi lá se confessar com um padre ou com um pastor. E a justiça não pode chamar esse padre, esse pastor e exigir que ele diga o que a pessoa falou para ele, porque eles estão protegidos pelo sigilo profissional. Muito bem. Vamos então para o artigo seguinte, que fala do arrependimento, o artigo 12 da Confissão de Augsburgo. O nosso destaque não está tanto no texto. No texto temos até uma palavra que talvez gere dúvidas nas pessoas, que é contrição. Contrição, né? Contrição é um coração apertado, é um coração sentido por algo que fez, mas a grande questão que eu tenho neste artigo não é na contrição, mas no que de fato é o arrependimento. O que é o arrependimento? E aqui a gente precisa ser bem textual, e não textual tanto na Confissão de Augsburgo, mas textual na palavra, na Escritura Sagrada. Porque quando nós lemos a palavra arrependimento no original, na Escritura Sagrada, no grego, nós lemos a palavra metanoia. E metanoia significa uma mudança de mentalidade. Se arrepender verdadeiramente não é simplesmente sentir um pesar no coração e depois voltar a realizar aquilo que se cometeu, pois isso não é arrependimento. Se arrepender verdadeiramente é lutar incessantemente contra aquilo que se praticou para nunca mais se praticar.
Eventualmente, quedas poderão existir, mas essa mudança precisa acompanhar a vida do cristão. Um destaque atual, uma questão que eu trago nesse artigo é a seguinte: a cultura do cancelamento, ela é compatível com o perdão? E a resposta ela é muito óbvia, né? Não. Nós vivemos em nosso mundo em uma cultura do cancelamento. Fulano cometeu algo, falou algo que eventualmente a maioria não concorda ou vai contra os princípios máximos. O que acontece com essa pessoa? Ela é colocada num limbo, ela é cancelada. E mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela demonstre arrependimento, mesmo que ela peça perdão, isso jamais será esquecido. Veja quantas pessoas famosas, atores, atrizes, não caíram exatamente neste limbo, nesta cultura do cancelamento, por terem proferido algo inapropriado, por terem se expressado de uma maneira equivocada, por terem praticado algo que depois se arrependeram. Não há esse espaço em nosso mundo. Se você errar uma única vez e isso se tornar público e atingir determinadas camadas, esqueça, você não terá mais vez. Não há perdão, não há misericórdia. Por isso a cultura do cancelamento lá não é de forma alguma compatível com o perdão. E você, eu, que somos cristãos, não podemos compactuar com esta cultura. Por pior que seja uma ação que alguém tenha cometido, se essa pessoa se arrependeu, ela precisa ser perdoada. Precisamos lembrar dos 70 vezes 7 que Jesus vai falar a Pedro. É claro que o pecado, o erro, ele merece ser corrigido. Há consequências, mas jamais perdoar, cancelar ad eterno, isso não pode ocorrer. Não para nós que somos cristãos. O artigo seguinte, o artigo de número 13, vai falar do uso dos sacramentos. E o destaque textual é o seguinte: para que servem os sacramentos? E aí nós lemos no texto que por eles se desperte e fortaleça a nossa fé. Os sacramentos servem para despertar a fé. Os sacramentos servem para fortalecer a fé. Um destaque atual. Em um mundo materialista como o nosso, nós confiamos de fato no poder dos sacramentos? Eu tenho as minhas dúvidas, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não tomar a Santa Ceia ou para não tratar o batismo, que são os dois sacramentos que nós cremos que existem, como algo simplesmente cerimonial, como algo que não tem poder, como algo que não traz para mim perdão de pecados, uma nova vida. O batismo tem poder e os seus poderes perduram enquanto estamos aqui. A Santa Ceia, ela traz o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em como e sob o pão e o vinho e traz para mim uma renovação de vida. Me traz perdão, me traz salvação. Ali tem poder. E não somente porque são meios especiais, a água é maravilhosa, a hóstia, o vinho, mas porque nestes elementos visíveis está compreendida a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Muito bem, vamos seguir então para o nosso penúltimo artigo deste vídeo, o nosso 14º artigo da ordem eclesiástica. Este é pequenininho, dá para ler na íntegra. Diz assim: a respeito da ordem eclesiástica se ensina que, sem um chamado regular, ninguém deve ensinar, nem pregar, nem administrar os sacramentos publicamente na igreja. E aí a questão que nós temos neste texto é a seguinte: quem pode ser pastor?
Não basta ser uma pessoa que saiba falar. Não basta ser uma pessoa que tenha um grande conhecimento das Escrituras Sagradas. Não basta alguém ter feito teologia. Veja só. Para ser pastor, é necessário ter um chamado regular. É o que diz o artigo 14 da Confissão de Augsburgo. Por isso, o nosso destaque neste artigo, nosso destaque atual, ele de certo modo já traz o problema e no artigo já traz a resposta para esse problema. Por que há tanta confusão no contexto evangélico? Porque há muitas pessoas que se consideram pastores, pastoras, mas não têm um chamado regular. Até tem um conhecimento bíblico, às vezes, muitas vezes não tem, e é pior ainda, às vezes tem, mas não tem um chamado regular. Até tem um conhecimento bíblico, mas não tem teologia, mas às vezes tem. Mas mesmo tendo conhecimento bíblico e teologia, não tem um chamado regular. Isso causa muita confusão e muito problema. Às vezes o pastor, ele é não apenas o pastor, ele é o presidente da igreja, ele é o dono do recinto, ele dá as regras e ele é lei ali naquele espaço. Isso é um problema tremendo. Muito bem, vamos então para o nosso último artigo, que vai falar a respeito dos ritos eclesiásticos. O destaque textual é qual o propósito dos ritos eclesiásticos. E nós temos no texto, diz assim: a respeito dos ritos eclesiásticos estabelecidos por seres humanos, se ensina que devem ser observados aqueles que podem ser praticados sem pecado e que contribuem para a paz e a boa ordem na igreja. Portanto, os ritos eclesiásticos precisam contribuir para a paz e para a boa ordem na igreja. É para isso que eles servem. E o destaque atual é o seguinte: por que há pessoas que se fixam mais nos ritos do que no evangelho? Há pessoas que estão muito distantes da igreja em nosso mundo, que nem sequer entram em um recinto eclesiástico, mas há outras pessoas que muitas vezes ocorre o contrário, são pessoas muito apegadas à igreja, aos seus ritos, aos seus cerimoniais, mas essas pessoas muitas vezes acabam se afastando de outras pessoas, acabam se afastando do evangelho e seguindo muitas vezes aqueles textos que estão no Antigo Testamento, especialmente, que criticam aquelas pessoas que eram religiosas de fachada, mas que não ajudavam o necessitado, mas que não olhavam para o lado. E no Novo Testamento nós sabemos que essas figuras estão especialmente registradas, né? Estão especialmente detalhadas, espelhadas nos fariseus. E nós que somos cristãos precisamos tomar muito cuidado com isso. Estar na igreja é maravilhoso, acompanhar os ritos é um privilégio, é uma dádiva. Mas nós não podemos confundir fé cristã em estarmos apenas na igreja e em apenas seguirmos ritos eclesiásticos. Porque nós iremos nos perder, porque nós não seremos cristãos. Ser cristão é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é dar importância para as pessoas, é ajudar o meu necessitado, independentemente da sua religião, da sua fé. E assim nós passamos por todos os artigos que iríamos passar neste vídeo. Vamos para a nossa pergunta inicial: onde nós encontramos perdão? E essa é uma pergunta complexa, de múltiplas e possíveis respostas. A resposta, talvez a resposta principal seria: é Cristo, e não estaria errado. É a cruz de Cristo, e não estaria errado. Mas veja que todos os artigos que nós passamos aqui, de certo modo, trabalham com perdão.
da Santa Ceia. Na Santa Ceia, nós encontramos perdão. O artigo anterior, do vídeo anterior, no batismo, nós encontramos perdão. Quando nós confessamos os nossos pecados, seja privadamente, seja publicamente, em um culto, nós obtemos perdão. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, mudamos a nossa mentalidade, nós obtemos perdão. Quando os sacramentos são utilizados, batismo e Santa Ceia, do uso dos sacramentos, nós temos perdão. Quando nós seguimos a ordem eclesiástica, os ritos, de uma forma correta, nós também obtemos perdão. Por isso que nós precisamos observar que a grande importância que a igreja tem, o diferencial da igreja, é a pregação da palavra, é a administração dos sacramentos. Em lugar nenhum no mundo você terá isso a não ser na igreja. E a igreja faz isso não é à toa. Ela faz isso porque nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Pecamos diariamente, pecamos constantemente. E se não recebermos esse perdão, nós ficamos sobrecarregados. E não somente isso, podemos nos afastar cada vez mais de Deus e assim perdermos a nossa fé e a nossa salvação. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo estudo. Fique na paz do Senhor.